Paz do Senhor, bom dia, ao graça e paz. Mais este Café com Reflexão e hoje eu gostaria de ler para vocês Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Paulo é o autor desta carta e aqui ele começa propondo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando Paulo escreve esta carta, principalmente este capítulo 12, ele está nos chamando para uma realidade de adoração, mas sobretudo de domínio pelo poder e pela ação do Espírito Santo. E quando a gente pega aqui este tempo de Paulo escrevendo aos Romanos, escrevendo principalmente sua segunda carta aos Coríntios, e bem como toda a história da igreja, pegando aí os escritos de João, o apóstolo, não é? O Evangelho e depois as 3 cartas, e até o 4º século da era cristã, estes apóstolos bíblicos e depois os pais da igreja, eles sofreram com um segmento chamado de gnósticos, ou gnosticismo, que trazia um conceito da teologia cristã, da filosofia grega e principalmente de um segmento da filosofia chamado os estoicos. O estoicismo pregava a austeridade do corpo e a disciplina do corpo, então não bebia, não prostituía, dormia na hora certa, alimentava de maneira certa, como uma forma de purificar o corpo, buscando assim a elevação do espírito. Contrário ao estoicismo, que também foi um segmento filosófico que muito bateu de frente com Paulo, principalmente Atos dos Apóstolos, a gente pega os epicureus que traziam um conceito totalmente oposto. Eles eram materialistas, ou seja, compreendiam a vida somente neste tempo presente, e eles buscavam o sumo prazer, ou bem supremo. E assim, este bem supremo, se de alguma forma não fosse concretizado e realizado, podia, do ponto de vista da filosofia de Epicuro, trazer algum tipo de consequências para o corpo, para a mente, para a alma, que seria a tristeza, o sofrimento, a angústia. E a melhor forma de, então, eliminar a tristeza, o sofrimento e a angústia era se entregar aos desejos da carne mesmo, buscava o sumo bem prazer como forma de purificação. Enquanto os estoicos pregavam a vida de austeridade, os epicureus pregavam a vida de sumo bem do prazer, e posteriormente, com a filosofia cristã e estes 2 segmentos filosóficos que remontam ambos em Platão, eles vão trabalhar que dentro da cultura gnóstica mesmo, o corpo não tinha serventia. O espírito do homem precisava ser elevado. E a gente encontra uma passagem em 1 João, quando o próprio João está falando que todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne não é de Deus. Porque também João está combatendo este segmento chamado de agnosticismo. E os gnósticos, eles criam em Jesus, mas eles não consideravam Jesus como um homem, e sim como um espírito elevado. Do ponto de vista dos gnósticos, caso fosse pegar em Jesus, a mão passava, porque não tinha um corpo material. E aqui Paulo, quando está falando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, praticamente ele está combatendo esse segmento gnóstico dentro da igreja e mostrando que tem uma relevância do nosso corpo. A Bíblia está trazendo esta compreensão de que nós somos, cada ser humano em si, por si só também,
ele tem 3 dimensões. Ele é espírito, ele é alma e ele é corpo. E a Bíblia, então, principalmente Paulo, ele falando, escrevendo aos Tessalonicenses, ele está falando justamente isso, do espírito, alma e corpo do homem. E aqui o gnóstico, ele valoriza o espírito, despreza a carne como sendo algo mal. E aqui Paulo está confrontando isto e falando que, sim, praticamente ele está falando, eu tenho um espírito, eu tenho uma alma, mas eu tenho um corpo também. E este sacrifício vivo, este sacrifício racional, ele acontece justamente dentro desta proposta do domínio do corpo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. Então está mostrando o corpo como uma forma de glorificar a Deus, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Quando ele fala isto, ele está mostrando que destas 3 partes do homem, espírito, alma e corpo, então o meu corpo ele é subjugado por um culto racional. Meu corpo, nesse contexto de cristão, ele é dominado pelas minhas emoções, pela minha volição, então pelo estado da alma mesmo, porque o meu espírito ele já está regenerado para adoração ou já está regenerado para a salvação em Cristo Jesus. E ele está propondo isto para a igreja e eu quero trazer isto também como uma fala para vocês nesta manhã de sexta, neste café com reflexão, que você é um ser composto de 3. Você tem um espírito, você tem uma alma, você tem um corpo. Alguns dizem que nós somos uma alma que tem um espírito e que habita num corpo, mas eu não quero nem entrar em detalhe nesta circunstância. Quero só propor que você é composto de 3 do ponto de vista bíblico, ponto de vista até mesmo de Agostinho, pai da igreja, mostrando que estas 3 propostas que você tem de espírito, alma e corpo também é para glorificar a Deus. E Paulo, ele continua dizendo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento pela renovação da vossa alma, razão, capacidade, pensante, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Assim, eu tenho um corpo que deve ser condicionado para adoração, eu tenho uma razão, uma alma que deve ser condicionado para adoração, e eu tenho um espírito que deve ser e que já foi regenerado também em Cristo Jesus para adoração. Este corpo que eu tenho hoje e que tem que ser subjugado, que tem que ser controlado, que tem que ser domesticado, domado mesmo, pela capacidade de uma adoração perfeita, de um culto racional, a Bíblia está falando que posteriormente ele será glorificado, ou com a vinda de Jesus, ou então com a minha partida para os céus. De forma que, se formos chamados para celebrar o nome santo do Senhor, este celebrar, ele requer uma postura bem autêntica. Não é só o meu espírito e nem minha alma, mas é o meu corpo. E quando o culto racional não é oferecido, então rogo-vos, pois, que apresenteis os vossos corpos, em culto racional. Este culto racional é trazer esta compreensão de que tem algumas mazelas ainda que eu posso praticar no corpo. E se eu ofereço este corpo como culto racional, então estas mazelas podem desaparecer. Porque a maioria dos pecados que eu cometo são pecados contraídos na carne. É uma projeção da mente e depois é executado na carne. E aí a Bíblia está falando aqui das obras da carne, a prostituição, a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, a porfia, a contenda, como consequência desta carne que ainda não está sendo oferecido como culto racional. Mas à medida que eu tomo parte e que compreendo a necessidade de subjugar a minha carne para servir a Deus, não é uma filosofia estoica da austeridade, não é uma filosofia de Epicuro também, para o sumo bem do prazer, não é um conceito gnóstico que crê somente no espírito como sendo bom e a carne para nada mais serve, mas é uma verdade cristã deste homem que se prostra em espírito, alma e corpo para celebrar a Deus, e Deus na sua triunidade também,
na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, que esta sexta-feira você possa, de fato, dominar o seu corpo, usá-lo para glorificar a Deus como um culto racional. E saiba, se Deus é comunidade dos três, ou nas três pessoas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, você também é uma comunidade no seu corpo, na sua alma e no seu espírito. Então use os três também para glorificar a Deus, para bendizer o nome santo do Senhor. Deus os abençoe nesta sexta e mais uma vez fiquem na paz. Beijo no coração.